hoje são Ferragudo, que é perto de Portimão, na margem esquerda do Arado. E eu, durante algum tempo, fiquei apaixonado pela minha terra, do Casarinho Branco, em Castelo, como uma romã. E quando eu fui mais tarde para Lisboa, tive imensas saudades daquilo, uma coisa que, inesperadamente, vim para Lisboa com 13, 14 anos e vim para estudar na Fonseca Benevides. Viemos viver para uma parte de casa de uma pessoa já conhecida, que era também da minha terra, na Avenida 24 de Julho. E ali, o termos de vida na Avenida 24 de Julho permitia-nos, e a própria escola também permitia-nos, ir frequentemente ao Museu de Arte Antiga. E os nossos contactos com o Museu de Arte Antiga foram muito importantes. É por isso que os meus primeiros trabalhos, que vêm desde 52, tentei ordenar todos estes primeiros trabalhos de desenhos, de aguarelas, etc., que fazia. Tentei ordená-los mais tarde e tenho tudo organizado em pastas. Os meus modelos eram sobre os meus familiares, a minha avó, a minha mãe, ou então nós, algumas vezes, eu e o meu irmão, íamos tentar fazer coisas ao ar livre, pintura ao ar livre. O meu irmão já pintava ao ar livre e algumas vezes fomos ali pelo jardim, pelo vale de Alcântara, subíamos a Rua do Cruzeiro, salvo erro, e íamos até lá ao fundo, onde havia umas cavernas, umas grutas, onde viviam pessoas muito pobres, não é? Que se tornaram os nossos modelos para desenhar, e a paisagem que se via daí sobre Lisboa era muito bonita, e o meu irmão também captou algumas imagens dessa paisagem. Conhecíamos já o Van Gogh, conhecíamos já o neorrealismo, porque víamos muitas exposições da Sociedade Nacional de Belas Artes e do SNI no Palácio Foz, e portanto o neorrealismo ainda estava em força, não é? Mas portanto não havia qualquer contacto nem político, nem ideológico, simplesmente, talvez por influência das biografias de Van Gogh, interessavam-nos as pessoas pobres, não é? Os primeiros estímulos para a pintura foram, julgo, quando vimos, eu e o meu irmão, um pintor algarvio, que era o Samora Barros, que era professor em Silos, a pintar em Ferragudo uma paisagem sobre o Castelo do Arado. E naquela altura nós devíamos ter uns 10 anos, ou coisa assim, ou eu pelo menos devia ter uns 10 anos, o meu irmão era mais velho, devia ter uns 14. Ficámos assim a ver o homem trabalhar, não é? E aquilo fascinou-nos. Aliás, vocês já naquela altura era frequente quando aparecia um pintor de ar livre, as crianças todas rodeavam-no, porque era a curiosidade de ver qualquer coisa que nunca tinham visto. Sim, porque tenta recuperar a memória desses primeiros anos e do início do percurso, não é? Quando é que começou, os primeiros estímulos, quando é que começou o interesse pela pintura, não é? Em Lisboa, com as visitas ao Museu da Arte Antiga, e portanto, e aquilo também me marcou, o Museu da Arte Antiga, os clássicos, enfim, eu gostava muito de ver aquilo. E daí que ele depois tivesse muita dificuldade em aceitar a arte moderna. Também víamos as exposições das Belas Artes e é claro, o confronto entre a arte antiga e a arte moderna levei muito tempo a gostar da arte moderna. Neste retrato já tenho de uma importância às mãos e ao bandolim que já denota um pouco a minha abertura ao estilo moderno. Já não é propriamente a arte clássica que me interessa, mas sim avançar no campo das formas e de uma modernidade. Chegámos um verão a Ferragudo e deparámos com os desenhos no Barbeiro, umas aguarelas de paisagens, feitos por Manuel Gamboa. E tivemos a grande felicidade de conhecer um pintor moderno ali mesmo em Ferragudo. E vimos imediatamente, nos apaixonámos todos por ele. E ele, de facto, ainda era e continua a ser um tipo fascinante pela força, uma força bruta que ele tem, uma força primária e um amor pela arte que eu não vi em mais ninguém. Um amor pela pintura contagiante, verdadeiramente contagiante. E que se tornou o nosso grande amigo de Boémia, em Lisboa, mais tarde, porque ele depois também foi para Lisboa e tornámos-nos companheiros de Lisboa. E então eu fiz em 53 um retrato do Manuel Gamboa, um noturno de Ferragudo de tinta da China, que eu também gostei muito de fazer. Quer dizer,
este gosto pelos noturnos e pela noite, de onde é que vem? Não tenho talvez muita possibilidade de saber em rigor, mas no Museu de Arte Antiga o que me fascinou muito foram os retratos do Zurbarán, daqueles santos, e mais alguns pintores tenebristas do século XVII, que também existiam lá. Alguns italianos e espanhóis, sobretudo, do Ribera. Portanto, o tenebrismo do século XVII também me marcou um pouco uma certa austeridade, um certo gosto pelas sombras, pela noite. Portanto, e que durante muito tempo tive a tentação de fazer. É um autorretrato de tinta da China que eu aqui já estava conquistado pela arte moderna e tentei fazer realmente o retrato com traços muito simples, e este também é de 54, mas é portanto mais imaginado e um bocadinho mais já com elementos ou melhor, com um conhecimento já do surrealismo, da modernidade, e que procura ser moderno, não é? Há aqui um pintor que tem um ar de desalento, não é? Há um Cristo com as mãos amarradas, é um bocado dramático. Quer dizer, era uma altura em que eu já não me sentia bem ali em Ferragudo. Sim. Aliás, o romantismo marcou-me muito, quer dizer, dos primeiros livros que eu li, o Eurico Presbítero, eu gostei imenso. Todo aquele lado noturno que havia nos tenebristas espanhóis e da morte, e os farados, também me marcou muito, e isso já vai aparecer no romantismo, não é? E é século XVII, mas depois o século XIX. Sim, eu considero-me um romântico, que foi o grande erro da minha vida, porque devia ter ido para António Arroio e não fui. E pronto, andei ali à deriva, e é isso que me fez de mim um autodidata. Só tive aqueles anos de estudo com o Domingos Rebelo da Sociedade de Belas Artes sobre o modelo nu. E portanto, mas aí já estava, já ia abrir os olhos um pouco para as exposições, para o surrealismo, porque o surrealismo estava muito ligado à arte tradicional, à arte clássica, à figuração do surrealismo. O facto de ter vindo para Lisboa alterou completamente a minha vida e tive a grande sorte de encontrar aqui excelentes amigos. Tinha um amigo que vinha desde o banco da escola, da instrução primária, que era o António Moreira, Penilo, e portanto as nossas relações de amizade continuaram, desenvolveram-se, e conhecemos um amigo que foi muito extraordinariamente importante para mim, que foi o Fernando Pernos. O Fernando Pernos era um indivíduo extremamente culto, muito culto, que nos começou realmente a ensinar coisas que eu jamais teria imaginado e que teria pensado. E toda a minha formação católica, que trazia desde a infância e da igreja, houve um grande conflito em mim nessa alteração de ideias, na visão que eu tinha da sociedade em geral, da distribuição das riquezas, do poder, etc. Enfim, da ordem que regulava toda a sociedade. E com o Fernando Pernos tinha enormes discussões, porque eu defendendo sempre os pontos de vista conservadores, católicos e reacionários depois, só depois é que deu o nome de reacionários, mas que eram. E o Fernando Pernos ensinou-me extremamente coisas de uma grande importância. Eu ganhei uma nova visão do mundo. E nessa altura tive também contacto com os grupos do GEL, onde se reuniam os surrealistas, Cesarina, Alberto Helder, Pacheco, que realmente quase todos os jovens que vinham da província passavam por ali pelo GEL. E também conheci os grupos que rodeavam o coro da Academia de Amadores de Música em torno do museu do mestre Lopes Caraça. Em 57 vivi durante uns tempos neste quarto ao Príncipe Real com o meu irmão, até que o meu pai comprou uma casita em Almada, um resto de chão e primeiro andar, e vendo que realmente a vida que a gente levava em Lisboa era muito
era muito periclitante. Comprou essa casita e nós fomos viver para Almada. A minha vida depois passou a ser entre Lisboa, entre aquele grupo de amigos que tinha em Lisboa e outro grupo de amigos que, entretanto, conhecendo em Almada, no Café Central, através do Alfredo Canana, etc, etc. Eu tinha apresentado, portanto, em 58 aqui o meu primeiro desenho e voltei a expor nessa exposição do Dragão Vermelho. Desenhos a tinta da China, que guardo ainda alguns desenhos dessa altura, outros perderam-se. O José Carlos Gonzalez. Esse falava muito mal do grupo do Fernando Lopes Graça. O Fernando Lopes Graça é um bom músico e tal, é um excelente, é um extraordinário artista, mas o grupo que o cerca, que eram quase todos do PCP, esses são execráveis, não é? Falavam, eram dois grupos que não se davam, evidentemente. As minhas relações com o grupo do Lopes Graça eram porque o António Moreira Penilo cantava no coro da Academia de Amadores de Música. E depois dos ensaios, o Lopes Graça e todo o coro íamos até ao Café Nacional, um café grande que havia ali à esquina, e formávamos mesas. E através do Pernos, era muito amigo deles, pertencia de certa maneira àquele grupo que estava próximo ideologicamente a deles. E o Pernos e o Lopes Graça gostavam muito de conversar e discutiam problemas, e eu juntava-me eles para ouvir, não é? E o Lopes Graça gostava muito de falar e comentar, e pronto, e eu ficava mais ou menos sempre próximo, e eu ouvi-o muitas vezes. O Lopes Graça não ia nada com arte abstrata, não ia nada, não concordava, e eu já defendia a arte abstrata nessa altura. Nessa altura, pronto, a arte moderna para mim já estava assimilada. O grupo do Gel, além do José Carlos Gonzalez, o António José Fortes, Cesarini, eu nunca gostei muito do Cesarini, aquela maneira sarcástica e irónica e gozona que ele tinha, não me agradava nada. Portanto, nunca lhe dei assim muita confiança, quer dizer, nunca lhe dei muita confiança. Ele dizia, então, porque mostras um desenhito, bronze, mostra lá, isto não é para ver, isto não é para ver. E eu não lhe mostrei o desenito. O Pacheco era um tipo engraçado, que era o Herberto Helder tive um prazer imenso em ouvir, lidar com aquele moço. Porque era um fulano com uma imaginação de ideias, pá, é um esplendor, pá, o tipo ouvir aquele fulano era o paraíso. Na Mansarda, esse grupo do Gel, alguns elementos frequentavam todas as noites e conhecia também lá muita gente. O César Monteiro era um fulano muito engraçado, brincalhão, e deu lá uns shows muito engraçados no café. O Gamboa e o Herberto Helder. O Herberto Helder eu gostava imenso de ouvi-lo. Mas neste grupo do Gel não conheci pintores, conheci sobretudo, eram sobretudo poetas, homens da escrita. Portanto, eles não me influenciaram, não me podiam influenciar no campo da pintura. Quem me influenciou no campo da pintura nessa altura, aliás, verifica-se nestes desenhos que eu ainda não tenho nem sequer uma influência muito decisiva, porque são apontamentos, são aguarelas, são desenhos que marcam um pouco do cotidiano, mas poucos óleos. Só quando eu vou realmente passar ao óleo, nestes anos de 57, 58, é que tenho que ter uma influência. Essa influência vem sobretudo do Rezende, que eu já tinha visto exposições dele no Palácio Foz. Vem de certos pintores dos Fouves, a cor, através da cor. Talvez eu procurava uma cor forte. Vem do Clé, não. Do Clé, era mais do clima poético. E um pouco, às vezes, daquela gente do norte, do Eduardo Luiz, através do meu primo, do António Bronze, que estava muito ligado a esses pintores e que trazia,
e trazia certa influência deles. Eu tenho, por exemplo, ali um retrato, um quadro de 58, que foi o primeiro quadro a óleo que eu, a mim pareceu-me realmente conseguido e com mais fogo, que é o retrato da avó, ou, portanto, mas que eu lhe chamei o sono, que tem um ar, é onde eu procurei um ar gótico, um bocado já surrealista, onde há um descarnado, quer dizer, uma espécie de sonho, mas um pesadelo, que é uma espécie de corpo descarnado, esfolado, os esfolados, como eles diziam, que aí havia influências do Porto. O Eduardo Luís, o António Bronze, faziam muito esses esfolados. Eu trabalho de 58 e, de certa maneira, é uma síntese de tudo aquilo que eu tinha feito até ali em pequenos trabalhos. Nessa altura, eu já conhecia o meu primo, António Bronze, que era de origem africana de Moçambique, que estava a estudar na Universidade do Porto, e através dele tive conhecimento destes esfolados, estes corpos de animais partidos e cheios de sanguíneos, que dá uma dimensão, de certa maneira, surrealista. Por outro lado, o sono surgia-me também como um símbolo da época que nós vivíamos em Portugal naquela altura, 58, época política e social, e tem toda uma atmosfera mórbida de sono, de morte. Daí talvez um lado de qualquer coisa de gótico ou de românico que me imbuiu esta pintura. Portanto, com esta idade, eu estava no princípio e eu não sabia muito bem qual seria o meu caminho, nem sequer tinha um caminho definido. Não é? Há, evidentemente, certas preocupações que se podem aparentar com as dos neorrealistas. Este podia ser um desenho neorrealista. Por outro lado, também é preciso não esquecer que Ferragudo era uma terra de ruínas, era uma terra de estagnação e de miséria. Porque naqueles anos todas as fábricas estavam em ruínas, as fábricas de conserva estavam em ruínas. Houve períodos de fome em que as pessoas dali viviam, os pescadores, e havia gente muito pobre, vivia da pesca e dos mariscos que apanhavam no rio, nas areias do rio. Portanto, era um clima de certa maneira, de estagnação. Isso não há dúvida. Daí que esse tema das ruínas apareça frequentemente. Não é? E também há a instância política, a romântica, que me leva também para esses temas. E imaginação, não é? E aí é que me aproximei dos surrealistas. Estudos de desenhos noturnos. Daí as grandes discussões que eu tinha com o Pernos. Levávamos noites, horas e horas e horas a discutir, pá. E eu a defender a instituição católica e capitalista, a reconstituição de sonhos, e aqui por vezes era mais de pesadelos, vê-se aí um cavalo, há aquelas histórias das reivindicações dos democratas e os ataques da Guarda Republicana, contra as manifestações, e por vezes há mesmo um clima de terror, não é, que aparecem os pesadelos, não é? Nos anos 60 eu estou já radicado em Almada, já tenho um grupo de amigos, tivemos as exposições no Dragão Vermelho desde 1959, que tivemos em 59, em 60, e essas exposições irão acabar em 61, no ano seguinte. Nesta altura, em 60, tenho aqui uma série de desenhos a tinta da China, alguns com paisagens noturnas de Almada e Cova da Piedade, desenhos à pena, alguns sonhos em que há por vezes onde é que há uma ansiedade, neste sonho particularmente, sobre a Guarda Republicana, a repressão fascista que se sentia na altura e que por vezes se apresentam em pesadelos. Continuam a aparecer os anjos guerreiros com a espada na mão, retratos familiares da mãe, por vezes feitos em Ferragudo, porque durante o verão sempre continuava a ir a Ferragudo, e por vezes tenho os retratos da mãe, a refeição, um deles que continua. A avó,
Este desenho agrada-me. Lápis de cera, naturalista, quer dizer, a realidade objetiva, pronto, sem fantasias, e sem muita imaginação. Mais imaginativos, mais surreais, continuam os guerreiros, os anjos. O modernismo que eu pretendia alcançar, o guerreiro, e que eu me esforço por alcançar, mas sempre um pouco frustrado, porque não encontro ainda o meu caminho, não é? Lápis de cera. Além de ter lido uma obrazita de divulgação de grandes pintores, li uma divulgação de grandes filósofos. E a biografia do Nietzsche influenciou-me muito, quer dizer, e deixou-me um bocado transtornado, porque era realmente uma ruptura completa com um tipo de humanismo cristão. E depois eu cheguei li o Zaratustra, li outras obras do Nietzsche, e isso teve muito bem. E, entretanto, todas as minhas discussões com os amigos que tinha em Lisboa, que eram realmente, alguns estavam na esfera do comunismo, ou se não, pelo menos do marxismo-leninismo, e houve discussões enormes durante muito tempo em que eu defendia os valores cristãos e capitalistas e eles me atacavam e me levaram-me precisamente a ter uma visão diferente do mundo. Mas foi sempre um bocado em termos dramáticos e crispados que essa ruptura e essa alteração de valores se fez. A instituição social não está presente, quer dizer, não tem muito a ver com a representação da realidade do meio social. As figuras aparecem mais como simbólicas, o anjo guerreiro, como qualquer coisa que é repressivo e que é castigo. Não sei se vem de um lado, se vem do outro. Se virá do lado dos valores tradicionais como pesadelo, como castigo de uma falta, ou se virá de uma ação guerreira que é necessário fazer contra o exterior. Porque aí, entretanto, fui ganhando uma consciência antifascista. Não propriamente comunista, mas antifascista. E essa acabou por se instalar, não é? Diria mesmo que o antifascismo dos surrealistas era mais interiorizado do que propriamente daqueles que eu conheci na Academia de Amadores de Música. E nessa altura, já foi depois dessa crise emocional e psíquica, que o emprego ajudou-me muito a encontrar um equilíbrio, não é? A encontrar uma calma, uma segurança que não tinha, não é? Para mim foi muito importante ter-me empregado. Mas a certa altura também se tornou dramático, porque era um meio que não me agradava, que era horrível, que era medíocre, ter que aguentar aquelas pessoas, aquela gente dos ajudantes de despachante e daquela mentalidade perfeitamente degradada da alfândega e dos funcionários da alfândega. Tudo aquilo era miserável, posso dizê-lo. Até que por fim consegui libertar-me daquilo, não é? Sim, em 69. Londres, Paris, Amsterdão, a Holanda, havia algumas cidades, a Bélgica, a Itália, a Espanha. Fiz essa viagem, até com esse subsídio, que me foi muito útil, não é? Mas também, essa viagem para mim foi também fundamental, porque percebi que, ao ver muita pintura, que havia muita pintura lá fora que não tinha a qualidade que eu pensava que tinha, e que eu ficava espantado. Mas eu assim, se calhar não era tão mau quanto fazia as minhas coisinhas. E também vi muita arte figurativa que, entretanto, pela crítica da arte em Portugal, era menosprezada. A nossa crítica de arte
dir-se-ia que pensava, dir-se-ia que julgava que o figurativo tinha acabado, que a arte abstrata é que era e que era o ponto máximo da pintura e que a partir daí não havia mais nada. Ora, lá fora eu via que havia grandes pintores contemporâneos que faziam pintura figurativa e com muita qualidade e ela era tão apreciada e tão importante como a pintura abstrata. E isso fez-me rever tudo aquilo que era realmente o meu gosto e a minha personalidade, que sempre foi mais figurativa do que abstracionista, não é? E que, pronto, e isso levou-me mais para a possibilidade de continuar a pintar em termos figurativos. E começo a pensar na possibilidade de a minha carreira ser na crítica de arte. E de facto não tenho hipótese nenhuma na pintura, não é? E durante uns anos, 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5 talvez, porque só mais tarde é que retomo a pintura quando deixo a crítica de arte. Nunca consegui conciliar as duas coisas, escrever e pintar ao mesmo tempo. Eu tive uma certa hesitação em começar a escrever crítica de arte. E disse ao José Augusto França, porque de facto o que eu estava interessado era em ser pintor, não é? E ele encolheu os ombros mais ou menos e fez um gesto como quem diz, bom, aí não posso fazer nada, isso é outra coisa. E como quem diz também, que não teria grandes hipóteses. Outros amigos como o Ernesto Sousa também não chegaram a ver alguns trabalhos e não, parece que não gostaram, não é? De modo que eu tinha chegado à conclusão que eu não era pintora, quer dizer, não era a minha vocação, ou que não tinha hipótese de continuar nesse trabalho. E a pensar em fazer realmente carreira como crítico de arte. E durante alguns anos escrevi e abandonei a pintura. Porque até que percebi que ser crítico de arte é uma grande maçada, não é? E é uma coisa muito estéril. E que de facto aquilo não me enchia a vida, não é? E o meu sentimento. E voltei à pintura. Os anos 74, 75 já eram alguns artigos isolados na crítica de arte, já não trabalhava mesmo fincadamente. Quer dizer, já tinha praticamente posto de lado a ideia de continuar a escrever. E, portanto, tinha começado a desenhar muito a lápis de cera, mas ainda sem ter coragem de ir para o óleo. Porque o óleo ainda era aquela técnica, a suprema técnica que era difícil, que se apresentava como mais difícil e que era preciso mais tempo e mais trabalho. Não é? E portanto ia para técnicas ditas menores ou técnicas mais fáceis, mais espontâneas, como a aguarela, o lápis de cera, o desenho. E pronto, à espera que um dia tivesse a possibilidade de ir para o óleo. Nos anos 70, que tenho aqui uma pasta com desenhos, são desenhos sobretudo em pequeno formato, feitos a esferográfica azul e que têm um caráter secundário, pouca responsabilidade e que acontecem em intervalos do meu trabalho, em intervalos de reuniões políticas, porque naquela altura muita gente neste país se mobilizava contra o regime e eu também. Estava a estudar na Sociedade Nacional de Belas Artes, no curso de formação artística, e conheci aí também muitos colegas que me acompanhavam nestas preocupações políticas. Noutros quadros da mesma época, do mesmo ano, ou mais um ano, menos um ano, por exemplo neste, onde surgem também gaivotas, onde se repete a imagem da velha dormindo, o sono em que o país parece estar, uma inquietação, talvez o sono faça lembrar a morte, ou talvez seja a morte em que nós vivíamos. Uma lembrança de um quadro dos fuzilamentos do Goya, os fuzilamentos do 11 de Maio, e da Vênus do Botticelli. Um quadro que foi feito, de grandes dimensões, que está na casa do cliente e amigo, e que eu dei-lhe o título de Vênus incessantemente renascida.
Esse quadro grande é também noturno. Os fuziladores apontam para a Vênus que surge das ondas, e essa figura de Vênus vai se multiplicando através do espaço, deste espaço noturno, sobre um mar que é o Mar do Tejo. Eu tenho que deitar cá para fora esse período escuro, esse período noturno. Portanto, este 72 já corresponde a isso, onde há realmente umas ruínas que são da rua onde eu moro, de Mazenhaga, onde iam paulatinamente sendo deitadas abaixo aquelas construções antigas de caráter rural, onde apareceu ainda quintas, e onde aparece ao fundo a Escola António da Costa, e mais ao fundo ainda o Mar da Palha, com as luzes do Barreiro, ao longe, Cova da Piedade, etc. Portanto, 72. Em 73, eu tinha a intenção de, ao mesmo tempo que fazia, queria pôr cá para fora esse clima escuro, noturno, queria também provocar um pouco o meu gosto pelo barroco, pelos frutos, pela sensualidade dos frutos, dos elementos vegetais. E isso surge naquele quadro lá acima, onde aparece um autorretrato a pintar de noite com o candeeiro, sempre temas recorrentes desde o início da minha pintura, paisagens da minha terra, de Ferragude, fábricas em ruína, que se refletem no rio, a romã que vai ser quase um símbolo da minha pintura. Entretanto, vou tendo mais ambições na cor e vou procurar explorar os lápis de cera Letras das Mortas, mas com uma abstração feita de elementos líquidos. Na vida portuguesa aconteceu o 25 de Abril. E o 25 de Abril teve muitas alegrias, mas também trouxe alguns terrores, não é? Houve o 11 de Março, e onde realmente quem estava metida na política, mais ou menos metida, não é? Havia medos, e houve medos e terrores, não é? No 25 de Novembro aconteceu, entretanto, aquele período em que estivemos à beira da Guerra Civil. Se existir uma correspondência, essa correspondência tem que ser encontrada numa determinada subtileza ou vivacidade de elementos plásticos. Poderá haver uma alteração de cores, por exemplo. Os temas, poderá haver uma maior esperança, uns sentimentos mais dinâmicos, mais esperançosos, traduzidos nas figuras. As figuras deixam de ser, talvez, menos acabrunhadas, menos desesperadas, como antigamente. E começa, talvez, a haver uma certa esperança, uma intencionalidade política assumida nessa bandeira vermelha. Nestas figuras que eu fui realmente a buscar as fotografias que tinha da infância, e havia também nesta altura um espírito da pop, e estas figuras expressas como estavam nas fotografias, que eram indivíduos perfeitamente da classe popular, mas que aos domingos se vestiam o seu fato melhor e iam passear até à praia, e no 1º de Maio, sobretudo, que era um dia de festa, às fábricas. Mas há uma certa ambiguidade nisto tudo. Aparece ali o rinoceronte, como realmente a dizer-nos que isto não é assim tão linear como isso. Não é assim tão populista como parece à primeira vista. Porque há aqui uma dúvida qualquer. Isto pode realmente ser qualquer coisa de absurdo. Há qualquer coisa que a gente não prevê o que é ou o que vai ser, não é? Há também um ambiente primaveril. Nesta altura, a paisagem é primaveril, é deste tempo, no tempo em que estamos. E fiz muitos desenhos a cera e com colagens de papéis transparentes de paisagens campestres e da paisagem aqui da Almada, que é um pouco aquelas paisagens que ali estão. Pronto, com este tema tenho, acho que 2 ou 3 trabalhos, e tenho mais estudos
com estas personagens, onde nos interiorizávamos, íamos desenhando ao lado, e por vezes havia esboços que nós, acho que quase todos os artistas políticos se meteram na política, há alguns que eu conheço, iam desenhando sempre no meio dessas reuniões. Normalmente tirávamos desenhos fora, mas eu penso que outros terão assumido, não é? E recuperado esses fragmentos. Depois do desenlace do 25 de novembro, continuam realmente o mesmo clima dramático e mais preocupação, de tal maneira que aparecem os fuziladores de um quadro célebre de Goya, aquele célebre do 3 de Maio, mas numa paisagem que é um pouco, claramente, talvez da Cova da Piedade ou de uma zona operária com casas baixas, com muros, uma criança que brinca com uma carroçazita, com um cavalinho, e a mesma criança nos braços da mãe, mas nesta altura tentando libertar-se numa gesticulação que não sabemos se é de pavor ou se é de ânsia pela liberdade, qualquer coisa assim. Mas sobre as colinas, entretanto, ao lado da lua surge um cavaleiro de um guerreiro, de um general empunhando uma espada, e de facto nós não sabíamos se o general que vinha aí, que intenção é que ele teria, não é? O general veio e nunca soubemos muito bem o que é que iria acontecer. E isso acho que está presente numa relação direta neste quadro. Ultrapassada que foi aquela fase escura e de uma problemática de medos, de estagnação, de paragem no tempo, de morte, essa nova feição ensolarada surge também ligada a problemas realmente muito pessoais de caráter sentimental e sexual. Por exemplo, neste quadro aqui há o pintor que está numa espécie de catedral, enfim, e que tem um manto romântico, frio, deslado, mas que sonha e que aspira a qualquer coisa que é o amor e a mulher feminina, a jovem, que vem ser oferecida juntamente com uma Madonna que traz um ramo de flores, não é? Vai ser uma dádiva para o pintor, juntamente com uma mesa onde há muitos frutos do mar e frutos de terra, e a realidade do cão. Vou até o Algarve e faço uma série de aguarela mesmo aguada. Tenho aqui sobre o Portimão, no mar, com um barco, e que também a cabeça se vira para o grande espaço, o espaço da direita, os barcos, os velhos cargueiros, as dragas que aparecem no rio, as dragas do rio, as velhas fábricas, as fábricas abandonadas, as ruínas, as colinas, não, as falésias, e Ferragudo ao longe, no meio da noite, fantasmagórica, a Romã à direita, Portimão ao fundo, as luzes de Portimão, que é a grande cidade. Portimão, nesta altura, representa sempre a cidade, o progresso, a vida cultural, enfim. Depois, em 1984, fiz umas experiências de escultura em pedra, em mármore. E esses trabalhos em mármore deram muito prazer e fiquei quase apaixonado pela pedra. De tal modo, quando cheguei à conclusão que não tinha muitas condições para continuar na escultura em pedra, e voltei-me mais para a pintura, neste quadro que aqui está, é ainda a saudade da pedra. Nos anos 90, eu voltei a temas mais simples e mais líricos. Coisas muito simples. Um simples jarro de flores numa mesa, um nu junto a uma mesa com flores, mas onde está também um símbolo de morte, um crânio de cavalo.
quer dizer, o anjo é uma daquelas figuras simbólicas que atravessam a minha vida, que vem da religião cristã, não é? da minha formação cristã, mas que depois também se integram no meu tipo de pensamento sobre o que é o tempo, o que é a eternidade, o que é o além, o que é o desconhecido. E isso está naquela presença daquela velha, perante a eternidade, enfim, e aquilo que pode vir de outro espaço, de outro tempo, e surgir dentro do nosso presente. Aqui é mais através do sonho. Há ali uma cama, percebe-se que aquela figura foi despertada do seu sono, e o anjo aparece-lhe com uma dádiva um bocado equívoca. Pode ser o quê? A uva, o cacho de uvas, pode ser a sensualidade, pode ser a vida, pode ser outra coisa qualquer. Mas o anjo aqui tem também esse caráter simbólico. E aqueles frutos que são distribuídos ao longo do terreno, ao longo da terra, que são abóboras, frutos da fertilidade, frutos da luxúria da vida, da fertilidade da vida, dos frutos da terra. Há uma problemática religiosa, mas às vezes parece haver um conflito com temas pagãos, não é? de conflito entre uma cultura pagã e uma cultura cristã. Não é? Sim, mas quer dizer, mas o problema da morte está sempre presente e é mais do que isso. Não é? O problema da morte, quer dizer, diz respeito a toda a espécie humana e a todo o ser vivo. Não é? Tem que ter pensamento. E isso, para mim, sempre foi uma opção desde criança. Porque eu recordo-me, quer dizer, um dos traumas que se calhar tive é porque nós tínhamos, a minha família tinha uma pequena casa de campo e um terreno ao pé do cemitério da terra. E foi uma coisa que me horrorizou desde sempre, foi ver aquelas casas dos ossários, onde havia aqueles montes de caveiras e coisas, que aliás aparece um pouco naquele quadro além. E pronto, e aquela presença horrível da morte, quer dizer, e quando havia um funeral, ouvia as carpideiras lá abaixo. A minha casa era no alto da colina e lá abaixo havia o cemitério. E ouvia a gritaria das carpideiras e dos familiares. Portanto, a morte sempre esteve muito presente. E recordo-me ter perguntado à minha mãe, algumas vezes, mãe, mas quando é que eu morro? E isto é uma pergunta que todos nós fazemos constantemente ao longo da vida. Quando é que eu morro?